Constituição promulgada no Brasil? Importância ao dia dedicado à reflexão do combate à intolerância religiosa. Levantamento dos artigos da Constituição Federal 196 a 200. Entrevista com uma pessoa formada em Direito. Entrevista sobre a Constituição no meio da rua. Destaque dos tópicos do artigo 5 da Constituição. Agora no Notícia News. O Notícia News está no ar. Bom dia. Bom dia. Nova Constituição promulgada foi lançada na última segunda-feira, 5 de outubro de 1988. A notícia foi lançada recentemente e muitas perguntas foram feitas de acordo com a Constituição. O Notícia News resolveu pegar alguma dessas perguntas para usar aqui, em rede pública. Primeira pergunta, que aproximadamente 1.000 pessoas fizeram. O que é uma Constituição e qual a primeira Constituição promulgada na história mundial? Então, pergunta interessante, né? Uhum. Bom, para você, telespectador, entender direito, pesquisamos e formulamos a melhor resposta. A Constituição é um conjunto de leis que regem a vida de uma nação, elaboradas e votadas por um congresso de representantes do povo. A primeira promulgada na história, se eu não me engano, foi a primeira na história mundial foi a americana em 1789. A segunda pergunta foi perguntada por 1.700 pessoas, quando foi lançada a primeira Constituição do Brasil e quantas constituições ele possui. A primeira Constituição escrita brasileira foi lançada no dia 25 de março de 1824. E desde então foram lançadas 6, e a última de segunda-feira é a 7ª. Terceira e última pergunta, feita por mais ou menos 20.000 pessoas. Que não foi exatamente uma pergunta. Vocês pediram que nós fizéssemos tópicos, apresentando mudanças desde a primeira até a última Constituição promulgada na história do Brasil. Formas de governo, 1824 era monarquia, hoje em dia é república. Independência entre poderes, as eleições, o modo de voto, a religião oficial, igualdade de direitos, antigamente não havia e hoje é garantido por lei. Essas foram as perguntas escolhidas por hoje. A seguir, a importância é o dia dedicado à reflexão ao combate à intolerância religiosa. Levantamento dos artigos da Constituição Federal 196 a 200. Entrevista com pessoas especialistas sobre a Constituição. E por fim, destaque dos tópicos do artigo 5 da Constituição. Honestidade sempre. Seja honesto. Venha participar conosco na campanha. Voltando aos comerciais, vamos dar continuidade à nossa reportagem. No dia 8 de outubro, quinta-feira, foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Vale de Anhanguabal, em São Paulo, por meio de um ato interreligioso. Estavam presentes a religião católica, evangélica, judaica, muçulmana, candomblé, umbanda, budista e entre outros. Todos tiveram tempo e espaço para falar, onde ressaltaram respeito perante outras crenças, a tolerância na convivência e a cultura e da não violência. O repórter Fernando Felipe Pitol saiu nas ruas de Florianópolis hoje de manhã, perguntando aos moradores da região sua opinião sobre a importância ao dia dedicado à reflexão de combate à intolerância religiosa. Fernando, essa entrevista é sua. Muitas religiões são marcadas na discriminação racial. Ressaltamos a necessidade de preservar um dia dedicado à intolerância religiosa, pois sabemos que com essa celebração combatemos o racismo que temos com outros. Por isso, saí batendo na casa de pessoas fazendo a seguinte pergunta: o que você acha do dia feito para combater a intolerância religiosa? E as respostas foram as seguintes: qual a importância social de se ter no Brasil um dia dedicado ao combate à intolerância religiosa? Então, eu penso o seguinte, que o Brasil, ele não é um país só grande em extensão e tem uma biodiversidade enorme, né? É um país que reúne múltiplas culturas, por isso ele é muito rico,
E essa cultura, essas várias culturas que fazem parte do nosso país, elas trazem, né, suas crenças, né, suas religiões, e a gente convive com isso, né? Apesar do Brasil ele ser um país tecnicamente conhecido como um país católico, hoje a gente reúne aí uma série de culturas. A gente não pode fechar os olhos para a quantidade de religiões que a gente tem em nosso país. Então, em função disso, um dia para pensar nisso, um dia para a gente refletir sobre a questão religiosa seria muito importante, porque assim, é importante que a gente respeite a opinião de todos, é importante que a gente respeite a crença de todos e que isso se reflita nas nossas ações, no nosso dia a dia, né, para que não haja violência. É isso. É importante para muitas pessoas, pois entre pessoas racistas e preconceituosas tomam conhecimento e deixam de ser esse tipo de pessoa, evitando assim futuros problemas. Mas voltando ao caso das Constituições, fizemos um levantamento dos artigos da Constituição Federal 196 a 200 voltados à área da saúde e resumimos que a saúde é direito de todos e dever do Estado. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. A seguir, o repórter Fernando Pitol vai entrevistar um especialista em direito para nos dizer um pouco mais sobre a Constituição e destacaremos os tópicos do artigo 5 da Constituição. Quando você acha que você está demais, mas ainda falta uma coisa: Crozem. Sempre deixa você cheiroso. Por apenas R$ 2,99. Voltando aos comerciais, vamos dar continuidade à nossa reportagem. Notícia News. A Constituição foi lançada recentemente, como todos sabemos, e o repórter Fernando Pitol entrevistou Eduardo Marques. Fernando, agora é contigo. Nossa opinião, o que a nova Constituição irá trazer de melhor para o nosso país? A nova Constituição Federal promoveu avanços extraordinários em relação aos direitos sociais e ao fortalecimento das instituições democráticas. É com grande esperança que podemos destacar a volta das eleições diretas para presidente da República, governador e prefeito, o reconhecimento do direito de voto para os analfabetos e, finalmente, o fim da censura aos meios de comunicação, às obras de arte, às músicas, aos filmes e ao teatro. Tomara que agora, com a nova Constituição, os nossos representantes passem a ter mais sensibilidade com os anseios mais importantes da população. Agora, o repórter Felipe Fernando Pitol vai entrevistar duas pessoas na rua perguntando o que é Constituição e para que serve. Você sabe que é uma Constituição Fala para que serve? A Constituição brasileira é a Carta Magna brasileira, serve para reger as normas do país, é a lei maior, e a partir dela são feitas as leis suplementares que vão complementar a lei da Carta Magna, a Constituição, né, brasileira. Você sabe o que é uma Constituição para que serve? Vamos imaginar que vocês fossem fazer um jogo. Então vocês fazem as regras antes de começar o jogo. Uma Constituição é exatamente isso aí. São as regras de uma nação. Como, o que funciona, o que é que nós aceitamos e o que nós não aceitamos. É isso aí basicamente. Ok? Esse foi o Notícia News de hoje. Uma ótima noite para vocês. Boa noite e até amanhã.